Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos continuar em Gênesis. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 20. O sacrifício de Abraão a Deus. Então, aqui já era Abraão. Eu quero ler aqui no capítulo 22, versículo 1, diz assim: Passados esses acontecimentos, Deus submeteu à prova, convocando Abraão, ao que ele redarguiu: Eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: Toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Então aqui quando fala passados estes acontecimentos, se você for ler nos versículos anteriores, fala ali, sobre aquela função toda do Ló. Aqui fala, de Sodoma e Gomorra. Vai falando aqui também, dos filhos de Ló que ele teve com as duas filhas, a peregrinação de Abraão e Sara, aonde Sara ficou ali por um determinado tempo com o rei Abimeleque. Por quê? Porque eles mentiram que eles não eram casados, que eles eram irmãos. Então, assim, muitas coisas aconteceu. Depois, chegou o tempo ali em que Sara, teve o Isaque, isso foi ali no capítulo 21, no anterior, se você quiser ler depois para você compreender. Então, depois de tudo isso, passou um tempo ali, depois que Isaque, aí ele já tinha o Ismael com a Agar. O Ismael já era grande. O que aconteceu aqui? No dia que o menino foi desmamado, o Abraão fez uma festa. E ali a Sara percebeu que Isaque, o Ismael e a Agar zombavam dele. Então ela exigiu que ele mandasse os dois embora. E o anjo disse: faça o que Sara está lhe pedindo, Deus deu aquela ordem. Então ele foi lá, mandou o Ismael embora com a sua mãe Agar, que era a escrava egípcia de Sara, E depois você pode acompanhar o restante da história. Então aqui, depois que passou tudo isso, Deus deu essa ordem para Abraão. Por quê? Porque Abraão passou por vários acontecimentos. E esse tempo que ele teve ali, o Isaque, ele ficou curtindo ali, na sua velhice. O menino foi até uma certa idade, até que chegou ao ponto de ser desmamado, Então ele se dedicou à sua paternidade. E eu creio que aqui, depois de tanto nesses acontecimentos, como diz aqui, passados estes acontecimentos. Então aqui nesses acontecimentos, eu acredito que Abraão, ele se desfocou um pouco do Senhor. Com todos esses acontecimentos que estavam ao seu redor, eu acredito que ele perdeu um pouco da sua intimidade. Aí Deus, para provar a sua fé e para ver se realmente ele era prioridade na vida do Abraão, ele deu essa ordem para ele. Ele disse para ele, Toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem muito amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Olha o que Deus disse para ele: Toma Isaque, teu filho, teu único filho, não que Ismael não fosse. Por quê? A aliança de Deus era com o filho da livre, não com o filho da escrava. Não com o filho da escrava. A aliança de Deus seria com o filho de Sara, da livre, não da escrava, que era escrava. Não ia ser uma criança, fruto de uma mulher que era serva, como escrava. Ao contrário de Sara, que era a esposa dele legítima, E aqui diz ali: Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e pôs-se a caminho, rumo ao lugar que Deus havia mostrado.
No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou a seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai: Abraão, meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé-Jirê, o Senhor proverá, ou Jeová Jirê, né, dependendo da tua tradução, que é o Senhor proverá. Por isso, até nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste este gesto, não me negando teu amado filho, teu único filho, esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos e te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar, e a tua descendência conquistará as cidades de todos os que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Então, olha, gente, o que Abraão ele fez. Ele obedeceu. Aqui, e se você parar para analisar, muitas vezes, quando nós estamos nos desfocando um pouquinho do Senhor, acontece algo e Deus ele vem provar nossa fé. Ele vem nos dar uma direção para ver se verdadeiramente nós o priorizamos ou não, se nós obedecemos ou não, se nós vamos murmurar ou não. Aqui, o Abraão, quando ele disse: Deus proverá para si, meu filho, porque Abraão ele sabia que aquele que deu a vida, se mesmo que ele sacrificasse o filho, ele sabia que Deus iria trazer o filho à vida novamente, porque Deus havia feito uma promessa para ele, que através de Isaque seria feita uma aliança, que ele seria pai de muitas nações, e a aliança seria feita com o seu filho. Ele ia ter um descendente, e daquele menino iria começar a descendência de Abraão. Então Abraão ele sabia quem era o Deus em que ele servia. Imagina se ele, um homem com 100 anos, Sara com quase 100 também, foram pais velhos que já nem tinham mais, nem podiam mais gerar. A Sara se riu quando o anjo disse que ela ia ser mãe. Ela pensou: mas como pode eu ser velha? Ela já não tinha mais ovulação, ela não tinha mais a menstruação, que faz com que os óvulos, com que cada ovário trabalhe cada mês produzindo óvulos. Ela não tinha mais isso, ela não tinha mais a como ser fecundada, Ela disse: pode eu, sendo velha, ainda ter prazer nisso? E o anjo disse: por que Sara riu? Ela disse: eu não ri. Ele disse: riu sim. Então, porque às vezes, gente, Deus ele trabalha de formas que a gente desconhece.
Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas é loucura isso, mas Deus trabalha de formas que nós desconhecemos. Nós precisamos apenas crer, confiar e precisamos, gente, sempre priorizar a Deus. Às vezes nós priorizamos tantas coisas, assim a gente vê no exemplo de Jesus quando foi à casa de Lázaro, aonde as suas irmãs, a Marta e a Maria, uma estava tão preocupada com os afazeres, enquanto a Maria sentou ali para ouvir Jesus. E Marta disse: Senhor, o Senhor não se importa que eu faça tudo sozinha? Manda que ela me ajude. Jesus disse: Marta, Marta, você está tão atarefada com muitos afazeres, Maria escolheu a melhor parte. Às vezes a gente, mulher, a gente se preocupa tanto em limpar a casa, lavar roupa, passar roupa, fazer isso, fazer aquilo, né? Mas o trabalho não vai fugir. A louça, ela vai ficar na pia. Se você não tem como colocar ela na lavadora de louça para se lavar, se você não tem, ela não vai fugir dali. A cama não vai fugir dali se você não arrumar. Então nós precisamos deixar algumas coisinhas às vezes de lado e ir priorizar a Deus, dar aquele momento para o Senhor. Às vezes a gente se preocupa tanto com tantos afazeres e por isso que Jesus disse: a Maria escolheu a melhor parte. Às vezes a gente está como a Marta, assoberbada, cansada, tão atarefada, levando fardos que não são nossos, carregando um excesso de bagagem que também não é nosso, mas nós precisamos aprender a dividir esses pesos, a delegar funções muitas vezes dentro da nossa casa. Às vezes a mulher, ela quer abraçar tudo. Eu lembro que a minha mãe, conforme ela foi criada, ela tinha aquela visão. Ela sempre dizia assim: não, as mulheres fazem tudo, os homens não. E aquilo me incomodava, porque eu tinha que limpar a mesa onde todo mundo deixava tudo sujo e os guris levantavam da mesa e não arrumavam nada. Aí, quando ela foi trabalhar, ela começou a trabalhar fora, depois de um determinado tempo, e eu pedi pro meu falecido pai, eu disse: pai, me ajuda com os guris, porque o meu pai, gente, ele comia e ele limpava o lugarzinho onde ele comia. A gente não tinha o hábito de colocar toalha na mesa, porque crianças sujavam, derrubavam coisa, então era mais fácil limpar a mesa. Então, ele juntava. E a gente não tinha o hábito de colocar pratinhos também, né? Hoje a gente tem tudo isso. E ficava aquela farelama de pão, aquela bagunça, enfim. O meu pai limpava o lugarzinho dele. Depois que ele almoçava, ele colocava sempre o prato dele na pia. E eu disse: pai, me ajuda com os guris. Aí o meu pai fez. Quando a mãe foi trabalhar, o pai disse: ó, volta aqui. Eu sou dono da casa, eu já limpei, por que vocês não? Daí eles começaram, cada um arrumar, me ajudar nesses detalhes, porque era uma sobrecarga terrível. Era tudo para mim ou para ela. E para ela não se sobrecarregar, eu acabava fazendo. Mas eu tinha dias assim que a gente estava, né? Aí as coisas começaram a mudar. Daí o meu pai começou a corrigir eles. Tira o chinelo sujo lá fora, que a tua irmã limpou a casa recém, coloca o outro ou limpa ele primeiro antes de entrar. Então as coisas começaram a engrenar. Então nós precisamos delegar essas funções, porque às vezes se torna um peso. Não que ela queria nos sobrecarregar, mas ela foi ensinada assim, que ela tinha que fazer tudo para todo mundo, para os outros, não que o homem não fazia nada, que tudo era serviço da mulher, que o serviço doméstico era da mulher, limpar a mesa, lavar a louça, isso o homem não fazia, mas hoje, né, precisa aprender, precisa saber. E se uma pessoa, né, eu tenho um amigo ali que ele ficou viúvo na pandemia, tinham coisas que ele não fazia, mas depois ele teve que aprender, colocar um pão na panificadora, ele foi lavar a roupa dele, colocar na máquina e assim foi. Teve que aprender algumas funções que ele não fazia, mas algumas coisas ele auxiliava a falecida esposa. Mas então nós precisamos saber delegar essas funções, dividir, dizer para o teu filho, cada um vai arrumar seu quarto. É você que dorme na sua cama, não sou eu. Então arruma a sua cama,
Organize o seu quarto, separe as roupas sujas das limpas. As roupas sujas você sabe onde você deve colocar. Se está limpo, guarde. Porque não é justo. Não foi você que usou aquelas roupas para ficar tudo assim e você ter que arrumar tudo. Então, aprenda, ensine eles. Porque senão, eles vão entrar num relacionamento, num casamento assim, aonde eles não vão querer fazer, aonde eles não vão saber fazer, né? Eu lembro que depois que o meu irmão se casou ali, eles tiveram primeiro a minha sobrinha, depois o pequeno. Ele ajudava minha cunhada parelho, até hoje. Ele tá em casa, ele coloca a roupa para lavar, ele coloca na secadora, ele faz almoço, é assim. Isso não diminui ninguém. Então, a gente precisa. E quando a minha cunhada estava trabalhando, ele buscava o leite com as crianças, ele já dava banho, ele já esperava ela com o chimarrão pronto, o lanche já meio caminho andado, enquanto ela ia tomar banho, ele terminava, depois eles iam jantar. Gente, isso é um alívio, é ajuda. Qual é a mulher, qual é a mulher que não vai gostar de receber essa ajuda? Então, ensine. Isso não é errado porque é menino. Eu conheço meninas que hoje, eu já falei aqui, não sabe nem colocar uma roupa na máquina para lavar. Por quê? Porque a mãe não ensina. Ah, minha filha, não vai, aprenda. Porque ela precisa, hoje, tanto o menino quanto a menina, eles precisam saber o básico, gente. O básico. Tem pessoas que não sabem. Elas não sabem, não querem trabalhar mais. Eu estava conversando com um cliente ontem exatamente sobre isso. Ele disse a hora que a gente, nós, os motoristas, ele é motorista de ônibus. Ele disse, eu estou aposentado, quero parar de trabalhar, a empresa não me larga porque não tem mão de obra. Aí entra esses meninos novos, eu não posso trabalhar de noite. Ah, eu não isso. Eles acham que eles vão trabalhar de casa, tudo em home office, eles vão controlar o ônibus de casa. Eles vão ficar lá pilotando o ônibus de casa. Gente, nós precisamos instruir a juventude que o trabalho dignifica o homem. A palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário. Claro que tem trabalhos que às vezes são home office, que a pessoa tem como trabalhar em casa, mas hoje tem funções que não tem, gente. Costureira está em falta, um encanador, ninguém quer mais ir desentupir cano. Eu tenho um amigo que é encanador, o cara tá cheio de serviço. Ele não tem tempo. Quem chama ele diz, não sei, de repente tal dia, tal semana eu vou. Porque não tem. Aqui na cidade, se tiver 3 ou 4, dá para contar nos dedos. É assim, gente. Aí quando eles são chamados para prestar um serviço num prédio que está em construção, que eles têm que fazer toda a hidráulica, daí lascou. É 1 a menos, 2 a menos. E assim vai. E se dá um BO? E se o marido que está em casa, o filho que está em casa não sabe fazer nada? Aí daí você faz o quê? A gente precisa ensinar. Coloca num cursinho no Sebrae, no Senac. Tem cursos que são ali de especializações que ensina a ser eletricista, a fazer o básico do básico, gente, dentro de uma casa. É algo muito sério. Então nós precisamos, gente, tirar um pouco do fardo, que é pesado, ensinar os nossos filhos. Nós não podemos poupá-los, nós temos que instruí-los e ensiná-los, preparar eles, gente, para a vida, mostrar para eles que nem tudo é mamão com açúcar. Se a gente ficar botando açúcar em cima, entregando tudo na mão, nós precisamos mostrar para eles o que nós passamos para ganhar o nosso salário. É fácil pedir, o pai sai correndo e dá, mas tem que sentar, fazer um planejamento familiar e colocar para os filhos, ou este mês nós temos IPVA, IPTU, nós temos a escola, nós temos uniforme, nós temos livros, temos isso, temos aquilo, material escolar. Então, se der, nós compramos tal coisa para vocês, mas ajudem a cuidar tal coisa, economizar um pouco de energia, cuidar isso, cuidar aquilo.
se vocês querem tal coisa. Eles precisam estar cientes de que eles não estão ganhando o que eles querem, não é porque o pai é ruim, a mãe é ruim, não quer dar. Porque vocês precisam colocar, meus filhos, planejamento. Primeiro, dízimo, oferta. Aí vem, sei lá, se você paga aluguel, luz, água, internet, conta de telefone, escola, você vai ter que colocar ali. O nosso orçamento é tanto e nós temos todas essas despesas este mês. Então nos ajudem, porque depois que tudo isso sanar, nós vamos comprar tal coisa, mas vocês precisam nos ajudar. As crianças, os jovens, eles precisam ter esta consciência, para que eles não fiquem pensando que vocês são pão duro, o pai e a mãe não querem me dar, porque são ruins, porque isso, porque aquilo. Não, eles precisam ter consciência, meus filhos, estragou tal coisa, nós precisamos mandar o carro para a oficina para fazer uma manutenção, para a gente poder viajar, então nós vamos apertar um pouquinho o orçamento aqui. Eles precisam estar conscientes disso. Eles precisam saber, gente, que nós trabalhamos, né? Eu sou autônoma, mas eu já trabalhei fora muitos anos da minha vida, de que nós temos que trabalhar o mês inteiro para receber. E daí você recebe, você tem que sair pagando aqui, pagando ali, paga aqui, paga ali, e foi. Quando tem um adiantamento quinzenal, amém. E quando não tem, só no outro mês. Então eles precisam ter esta consciência. Eu aprendi isso quando eu trabalhei em uma casa de família. A minha patroa era só ela e os 2 meninos. E ela colocava para eles: você estragou tal coisa, lembra aquilo que você me pediu? Pois é, você não vai ganhar porque eu vou ter que consertar isso aqui que você quebrou. Se você me ajudar a economizar, daí o mais velho queria um computador, na época ela disse: então se você me ajudar a economizar aqui, ali, acolá, você vai ganhar. E eles iam, porque ela disse: eu tenho isso tudo aqui de despesas, se vocês me ajudarem, vocês ganham. Agora, se vocês não cuidarem do que é meu, porque ela disse assim: a casa é minha, então se vocês estragarem qualquer coisa, eu vou ter que consertar, então vocês não vão ganhar tal coisa. E os meninos aprenderam a cuidar das coisas, a ter zelo pelas coisas, porque senão, gente, tem gente que não cuida nada, se atiram no sofá de qualquer jeito, quebram tudo, estragam tudo, não tem zelo por nada. É cuidado, é cuidar daquilo que é nosso, é dizer: meu filho, isso aqui é seu, o quarto é seu, a cama é sua, isso aqui é seu, você vai cuidar desse local. Hoje você vai lavar a louça, amanhã o pai lava, amanhã a tua irmã lava, depois você seca. É um rodízio, todos comem, todos sujam, todos usam roupas. Então nós precisamos aprender, gente, ensinar eles, instruir eles, porque senão eles vão se criar. Eu tinha um colega que ele não comia na casa de ninguém, ele não ia numa festa, porque a mãe foi criada, eu acredito, dessa maneira, que um dia eu almocei na casa deles e ela fazia isso com todos, até comigo. Todos sentavam à mesa, ela pegava o prato de todo mundo, ela servia todos, até as visitas, ela servia todo mundo, inclusive ela me serviu. Ele não ia comer em lugar nenhum porque ele não se servia, a mãe servia eles. Então olha só, ele não comia, nós convidávamos ele para ir na festa da empresa final de ano, eu e uma colega minha, ela se prontificava de servi-lo e ele ficava com vergonha, ele não ia. Então ele não ia em determinados lugares, por quê? Porque ele não se servia. Não servia e era um homem. Então por quê? Às vezes a gente são manias, né? Que a gente quer cuidar demais e a gente estraga, né? Aí então nós precisamos, gente, ensinar eles. Porque às vezes nós estamos impedindo o crescimento deles. Nós precisamos entender, é como o meu filho tem autismo. Então eu preciso ensinar ele, estimular ele para que ele vá tendo independência nas suas funções. Ensinar ele a ir ao banheiro. Agora eu estou no passo de ensinar ele a se limpar. Porque eu digo, lá na escola você tem que aprender.
Quando você for ao banheiro, né? Eu tô ensinando ele. São passos, gente. São passos que a gente vai dando. Mas eu preciso ensinar ele. Tanto que eu consegui ensinar ele a comer usando o garfinho e a colherinha dele. Agora o próximo passo eu quero ensinar ele, porque eu já notei que tem coisas que ele quer colocar em cima do garfo, ele não consegue. A mãe vai te ensinar agora a usar a faquinha, ele tem a faquinha dele. Então são passos que a gente vai ensinando. Daí eu digo para ele, a carne então você come com o garfinho, o arroz você come com a colherinha, porque ele ainda não tem aquele equilíbrio, ele vira tudo o arroz se ele pegar com o garfinho. Então come o arroz com a tua colherinha e ele come. Então tem alimentos que eu digo, isso aqui é com o garfo, filho, ele já sabe. Esse aqui você pega a colherinha. Então eu coloco do ladinho sempre do pratinho dele, a colher e o garfinho dele. E ele já sabe que qual alimento que ele come. A massinha ele come só com o garfinho. Então quando ele come massa e carne ele come só com o garfo. Então são coisas que nós vamos ensinando. Eles precisam ser independentes de nós em algumas coisas, mas aprender que nós precisamos ser dependentes de Deus o tempo todo, de que Ele é prioridade nas nossas vidas, e ensinar isso para essas crianças. Ensinar eles que aquilo que eles podem fazer, eles vão fazer, mas que tem coisas que é impossível, é só Deus que faz. Dizer, filho, isso aqui você pode fazer. Arrumar o teu quarto, orar, pedir para Deus, Senhor, dá as condições para o meu pai e para minha mãe me darem tal coisa. Eu ensinava as crianças, eu ensino as crianças quando eu dou aula na escolinha da igreja, eu ensino eles. Vocês têm que aprender, gente, que se o pai e a mãe dizem um não para vocês, que hoje eles não podem comprar o tênis, o brinquedo que vocês querem, não é por maldade. E vocês precisam cuidar também, ajudar eles, ajudar e orar e dizer, Senhor, ajuda o pai e a mãe, dá as condições para que eles possam me dar esse tênis que eu quero, esse brinquedo, ou que o Senhor use alguém para me presentear. Nós precisamos ensinar, como Abraão aqui. Ele ensinou para o Isaac nesse gesto, quando ele disse, pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, tudo preparado, mas aonde está o cordeiro? O que Abraão disse? O Senhor proverá para si, meu filho. Ele ensinou Isaac, gente, a ter fé, a confiar em Deus. A confiar em Deus. Por isso que Abraão ele foi chamado de o pai da fé, porque fé, gente, é confiança, fé é certeza. Quando Deus chamou Abraão e disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te disser, ele não disse, Senhor, faz tal coisa para mim ver se é não. Ele disse, tá bom. Ele não questionou a Deus. Ele simplesmente foi lá se despedir do seu pai, mandou juntar tudo que era dele, que foi a ordem que Deus deu, e foi. E o Ló foi junto, né? O Ló do devocional de ontem. Então, a gente precisa, gente, ensinar isso para os nossos filhos, a ter fé, a ser organizados, porque as coisas de Deus são com ordem e decência. Ensinar, instruir eles, gente, é nossa função. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. O caminho é Jesus. Ensina ele. Isso é função para mim e para você. Então eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, que elas sejam edificadas, que elas ensinam, que elas possam ser instrutores da fé dos seus filhos, das pessoas que estão ao seu redor, que elas possam, Pai, instruir estas pessoas a orar, a crer, a confiar, a ter fé no Senhor. Que essas pessoas, Pai, possam dizer, o meu Deus pode. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei aquele que eu tenho crido. Eu digo isso, Pai, que elas possam dizer também. Que essas pessoas, Senhor, que elas venham instigar a fé de outras pessoas, que elas possam ser exemplo de fé,
daquele que confia plenamente no Senhor, para os seus filhos, para os seus cônjuges, para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Que essas pessoas possam ver, Pai, Jesus na vida de cada um. Esta é a minha oração, e que elas não venham retroceder, porque a tua palavra diz que todavia o meu justo vive pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, Pai. Que esta pessoa viva sempre na certeza, na confiança de que o Senhor é o Pai, de que o Senhor é Deus e que o Senhor está no controle de tudo. E que o Senhor continue abençoando, derramando bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um, dando sabedoria, dando entendimento, dando conhecimento, abrindo os ouvidos espirituais, que esta pessoa tenha compreensão da tua palavra, da direção que vem do alto, porque o Senhor é Pai e corrige aqueles que Ele ama. Que através da tua palavra nós possamos ser instruídos, corrigidos e dirigidos, direcionados todos os dias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.